Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Participem da segunda mostra virtual de artes visuais no YouTube, nos dias 5 e 6 de julho, ao enviar fotos do seu desenho pintado para o número de WhatsApp que aparece no vídeo, ou ao entregar o seu trabalho de artes diretamente na aba. Qualquer dúvida, enviem mensagens por WhatsApp e participem das rodas de conversa ao clicar no link enviado pela aba. Qualquer problema para fazer e entregar seu trabalho de artes, comunique a aba pelo WhatsApp para ajudarmos no que for possível. Uma boa foto deve ser tirada num ambiente bem iluminado. Ao tirar a foto com o celular, mantenha o celular parado, sem tremer a mão, para que a foto saia nítida. A folha do desenho deve preencher o máximo da tela do celular, sobrando uma pequena borda de cada lado, para fora do papel, assim como você vê nesta imagem, pegando a folha inteira. Tire a foto de cima e com o celular centralizado com a sua imagem, para ela não distorcer. No encontro de hoje, vamos fazer a revisão do desenho de cabeça vista de frente, para ajudar na criação do seu autorretrato e do retrato dos seus pais, para encaixar numa composição para a segunda mostra virtual de artes, com elementos inspirados na obra Paisagem com Touro, de 1925, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, seguindo o tema Identidades. Para começar, separe uma folha branca deitada e um lápis grafite. Antes de começar, vamos relembrar o objetivo desta aula de número 28. Você vai colocar o seu autorretrato e o retrato dos seus pais dentro dessas molduras com formatos geométricos, conforme a sua preferência. Eu ensinei na aula 27 a fazer com o formato de círculo, e você pode escolher qualquer planta inspirada na obra da Tarsila do Amaral com o título Paisagem com Touro, que você pode ver vários tipos de folhagens. E eu escolhi para a aula de número 27 a folhagem inspirada na planta palmeira, para que você crie um desenho desta forma, com o seu autorretrato dentro da moldura na parte de baixo da planta e o retrato dos seus pais dentro das molduras na parte de cima da planta. Para criar uma árvore genealógica de uma forma simplificada, misturando o seu autorretrato e o retrato dos seus pais com elementos encontrados na obra Paisagem com Touro, da Tarsila do Amaral. E agora vamos rever algumas propostas que já foram dadas em aulas anteriores para você escolher em qual planta você vai se inspirar para fazer a sua mistura da árvore genealógica com a obra da Tarsila do Amaral. Eu tenho aqui na aula 19 a sugestão de você se inspirar na planta manacá. E você pode encaixar nesta planta o seu autorretrato e o retrato dos seus pais e criar um chão conforme a sua preferência, que pode ser um chão mais reto ou com arcos, criando morros, conforme também a obra Manacá, da pintora Tarsila do Amaral, que também você pode se inspirar. Você também pode se inspirar na planta goiabeira, da aula 20 com desenho e na aula 21 com pintura. Você pode se inspirar nas árvores ensinadas na aula 18, que também são inspiradas na flora brasileira, como esta árvore que lembra o pinheiro araucária, e também nestas duas plantas que eu me inspirei
para fazer estas duas plantas aqui. Mas o importante não é copiar a árvore da Tarsila do Amaral. Você pode modificar os galhos, o tronco, a quantidade de folhagem, o tamanho da copa da árvore, ok? Lembre-se de fazer conforme a sua criatividade, modificando linhas, formas e cores. Você pode se inspirar na aula de número 22, que eu acrescentei o animal touro, ao me inspirar também no touro da Tarsila do Amaral. Só que eu fiz o touro do meu jeito e também com formas bem simplificadas. Você também pode se inspirar na aula de número 23. E você pode se inspirar na aula de número 25. Eu me inspirei na folhagem da palmeira. E eu fiz a pintura na aula de número 26. E na aula de número 27, eu fiz um desenho diferente da palmeira que eu fiz anteriormente, para criar mais uma opção dessa folhagem e com formas diferentes das pequenas folhas conectadas às hastes da palmeira. E nesta aula vamos criar os retratos e o seu autorretrato para você encaixar nas molduras, caso você escolha esta opção da aula 27. E depois que você fizer esta aula, relembrando como fazer rostos, você pode encaixar um rosto numa cabeça vista de frente nesta aula de número 28, como eu mostro aqui neste exemplo. Vamos lá! Vamos começar criando, numa parte de cima da folha, variações do formato de cabeça. Você pode começar criando uma linha na vertical em pé, um arco para cima como se fosse a letra U invertida e depois outro arco para baixo para fazer uma cabeça com formato oval. Você pode passar o lápis várias vezes para arredondar mais a forma. Você também pode criar, além do arco na parte de cima da cabeça, com um arco mais aberto, você pode criar um arco mais fechado na parte de baixo, criando uma forma de rosto mais triangular na metade de baixo. Você também pode criar na outra cabeça, começando pelo arco. Na parte de cima, você pode criar uma forma de rosto mais retangular, com pouca inclinação nesta lateral aqui da mandíbula. E você pode também criar um rosto, começando sempre pelo arco na parte de cima. E você pode fazer uma forma mais alongada nas laterais aqui da cabeça vista de frente e depois criar a forma de um trapézio com duas linhas inclinadas e uma linha mais achatada aqui na parte de baixo. E se você quiser, você pode arredondar estes cantos para não deixar o rosto com linhas com formas tão pontudas. Eu vou criar dois rostos numa cabeça vista de frente. Vou criar primeiro um rosto masculino com este formato de trapézio na parte de baixo. E deste lado da folha eu vou criar um rosto feminino de uma criança com este formato triangular na parte de baixo. Para começar, você pode desenhar uma linha em pé na vertical. E depois você pode criar um arco na parte de cima da cabeça, dividindo esse arco com uma metade para cada lado. Desenhe estas linhas num tom bem claro. Eu desenho um tom mais forte para ficar visível no vídeo. Agora você pode prolongar esta linha do arco mais para baixo, para fazer este formato de rosto. E agora você pode encaixar um desenho com formato de trapézio. O formato de trapézio você pode desenhar com uma linha na horizontal e duas linhas inclinadas desta forma, aqui na parte de baixo da cabeça. Então você pode começar aqui, colocando uma linha horizontal e depois uma linha inclinada de cada lado desta linha horizontal. E você pode até arredondar aqui os cantos
para não deixar o rosto tão pontudo. Para o formato de rosto desta personagem, eu vou criar uma linha de orientação na vertical e depois um arco na parte de cima da cabeça, como se fosse a letra U invertida. E agora eu vou criar um prolongamento aqui desta linha e vou fazer um triângulo com a ponta arredondada aqui nesta parte de baixo. E criei uma forma mais triangular. Você pode fazer os olhos um de cada lado. Eu vou começar com um formato de arco raso na parte de baixo dos dois olhos. E acima destes arcos eu vou acrescentar aquela forma de trapézio. Só que em vez de fazer o trapézio nesta posição, como eu encaixei na mandíbula, eu vou fazer o trapézio no sentido invertido, com a linha horizontal para cima. Você pode criar aqui uma linha horizontal na parte de cima e menor do que a largura do arco e depois juntar com linhas inclinadas, fechando a forma. E para o rosto desta personagem, eu só vou criar outro arco. E é um arco mais profundo. Eu fiz um olho mais com formato mais fechado para este personagem e um olho com formato mais aberto, num tamanho maior na altura. Você pode escolher o seu formato de olho. Olhe no espelho ou numa foto para você criar o seu autorretrato, com as formas de olhos, nariz, sobrancelhas e boca, conforme você se observa, na frente de um espelho ou numa foto. E depois você pode colocar as formas arredondadas dentro dos olhos, com círculo ou com arcos. Você pode simplificar colocando apenas um arco para cada olho, ou então colocando um círculo dentro deste arco para representar a pupila na cor preta. Se você quiser simplificar, agora é só pintar na cor da sua preferência ou colocar um brilho com um formato geométrico que pode ser um círculo e pintar o restante do olho. Você pode colocar até 2 brilhos e mudar os brilhos de lugar, como nos olhos que eu ensinei na aula de número 3. Eu fiz deste lado os olhos com as linhas fechadas e deste lado eu fiz os olhos com algumas linhas abertas do olho, para lembrar o estilo de história em quadrinho oriental. E depois de fazer os olhos, nós podemos colocar as sobrancelhas, que eu ensinei nesta aula de número 6. Você pode fazer uma sobrancelha com arco ou com linhas mais retas, com uma ponta triangular. Você pode fazer a sobrancelha apenas com uma linha reta inclinada ou misturando, criando uma sobrancelha mista com uma parte reta misturada com outra parte em arco. Eu vou criar aqui para esta sobrancelha deste primeiro personagem uma sobrancelha mais reta e com uma ponta triangular inclinada no final da sobrancelha. E vou retornar. Observe a sobrancelha dos seus pais, a sua, e aí você vai criando os personagens para o trabalho final. Eu vou criar nesta personagem um arco e vou retornar para engrossar um pouquinho. Você pode criar sobrancelha mais fina ou sobrancelha mais grossa. E depois você pode pintar dentro da linha. Neste personagem, eu vou deixar a sobrancelha mais grossa. Agora, vamos fazer o nariz. Você pode se inspirar na aula de número 4. Você pode criar primeiro um arco mais largo para a ponta do nariz e 2 pequenos arcos para a lateral do nariz. Você pode deixar o nariz assim ou criar uma linha como se fosse continuidade da ponta do nariz e deste primeiro arco.
com uma linha em pé. E para este nariz eu vou criar um nariz menor, menos comprido. Eu vou criar aqui, ó, um arco maior para a ponta do nariz, um pequeno arquinho de cada lado para a narina, que é o buraco do nariz. Aqui eu não vejo a narina, porque o buraco do nariz ele está escondido pelo formato de nariz com a ponta mais para baixo. E a ponta desse nariz, ela fica mais para cima. Então eu consigo ver um pouquinho as narinas. E agora eu vou criar uma linha ondulada para esta personagem. Boca do personagem masculino, eu vou criar um triângulo aqui para começar. E depois um arco raso para criar um leve sorriso com pequenos arcos no canto da boca. E agora vou criar uma linha reta embaixo da boca para representar o lábio. Você pode deixar o desenho assim ou criar duas linhas aqui inclinadas. Você também pode fechar esta boca, criando uma linha aqui no meio, separando os dois lábios. Para a personagem feminina, eu vou criar aqui um arco para fazer um sorriso, dois pequenos arcos no final da boca para destacar mais esta expressão e uma linha ondulada de cada lado para fazer o lábio de cima. E depois vou criar um arco na parte de baixo. Você pode deixar assim ou fechar o lábio de baixo, encostando no arco de cima. Eu vou colocar aqui alguns cílios. Vou simplificar e colocar 3 cílios de cada lado do olho. No personagem masculino, eu não vou colocar os cílios desta forma, mas nos dois personagens eu posso engrossar a linha de cima para destacar os cílios. Agora vamos colocar as orelhas. Você pode colocar as orelhas com formato de elipse aberta em cada lado do rosto e ao lado dos olhos e do nariz. Você pode colocar uma orelha maior no personagem com mais idade e uma orelha menor, com uma altura menor, no personagem com menos idade. Você pode colocar as linhas internas da orelha, criando um arco igual ao arco da orelha e depois um segundo arco conectado a ela em direção à parte de cima da orelha. E depois é só colocar o cabelo. Mas antes eu vou colocar o pescoço para dar um limite para o cabelo. Para o personagem masculino e adulto, você pode fazer um pescoço mais largo. Se for uma personagem feminina, adulta, você pode fazer um pescoço um pouco mais fino. E para a criança, você também pode fazer um pescoço mais fino. Vamos desenhar o cabelo com uma textura diferente para cada personagem. Eu vou fazer um cabelo curto para estes dois personagens. Você pode se inspirar nas aulas de número 9 e 10 para fazer cabelos com diferentes texturas e comprimentos. Eu vou criar aqui uma linha de uma orelha até a outra por fora da cabeça, com pequenos arcos, para fazer um cabelo mais crespo. E na parte interna da cabeça, eu vou criar uma linha inclinada de cada lado da orelha, conectada à orelha, e depois vou criar arcos espelhados em relação a esses primeiros arcos, criando aqui um formato de cabelo passando pela testa. E para a personagem feminina, eu vou criar um cabelo mais liso, com uma textura mais lisa, com um arco conectando esta orelha e várias pontas triangulares, como uma franja, até chegar na outra orelha. E depois eu vou imaginar esta linha da franja um pouco mais longa, conectada a um arco que eu vou começar neste ponto em direção a esta linha em arco, e vou desenhar o cabelo por fora da cabeça, criando aqui um arco e umas pontas triangulares em direção ao pescoço e próximas do queixo.
E vou fazer aqui outro arco para o outro lado, na direção desta linha, dividindo um montante de cabelo para um lado, também um montante para o outro, com outro arco aqui. Você pode fazer o formato do cabelo conforme a sua preferência. Você pode deixar o cabelo assim ou até fazer um cabelo mais curto. E depois é só apagar as linhas de orientação e a linha da cabeça que passa por baixo do cabelo. E para envelhecer o personagem adulto, você pode acrescentar algumas linhas de expressão abaixo dos olhos. Também você pode colocar rugas aqui, ó, na lateral dos olhos. Você pode colocar uma linha de expressão ao lado das laterais do nariz e partindo delas. E você vai começando a envelhecer o personagem. Você pode marcar mais o queixo, criando uma linha aqui, ok? E você pode aumentando essas linhas de expressão conforme a sua preferência. Eu posso até criar mais uma linha aqui, ó. E conforme eu vou aumentando as linhas de expressão até na testa, eu vou envelhecendo cada vez mais o personagem. E conforme eu vou arredondando mais a lateral do rosto desta personagem, ela vai ficando cada vez com o formato de criança. E quanto mais eu abaixo a altura dos olhos, este personagem se transforma numa criança cada vez mais nova. Agora crie os personagens de várias idades na sua árvore genealógica, conforme a sua preferência. E está pronto o seu desenho. Agora é só encaixar na aula de número 27 para deixar o seu desenho desta forma, nesta aula de número 28, colocando o seu autorretrato na moldura que está mais embaixo da folhagem da palmeira e o retrato dos seus pais que estão mais para cima. Se você quiser adiantar, você pode pintar este desenho e enviar para o número de WhatsApp para participar da segunda mostra virtual de artes. O importante é participar. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!